Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre evolução, nos aprofundando um pouquinho nas teorias desses dois maiores evolucionistas da história, que foi o Lamarck e o Charles Darwin. Então, o Lamarck foi o antecessor de Charles Darwin, né? A teoria dele foi uma impulsionadora das teorias evolucionistas. Inclusive, Charles Darwin cita os trabalhos de Lamarck em seu livro. Então, Lamarck, a sua teoria se baseia em dois princípios, que a gente vai ver agora: a lei do uso e do desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Então, para Lamarck, existem no ambiente exigências. Observe o diagrama. Então, a necessidade de adaptação a esse ambiente, né, por exemplo, a alimentação, necessidade de se alimentar, a oferta de alimento que existe no ambiente seria uma exigência. Então, a necessidade de se adaptar a isso faz com que determinadas estruturas do corpo sejam mais exigidas, tenham maior uso. Então, essas estruturas mais exigidas se desenvolvem para se adaptar a essa exigência. E essas características são transmitidas a seus descendentes. Por outro lado, se uma determinada característica não for utilizada, se a espécie não precisar utilizar uma determinada estrutura, um determinado órgão do corpo, então essa estrutura menos exigida vai atrofiar. E, novamente, essa característica é transmitida aos seus descendentes. Então, pela lei do uso e do desuso de Lamarck, existe uma necessidade de adaptação ao ambiente. E essa necessidade faz com que os órgãos mais exigidos se desenvolvam e o menos exigido, ou desuso, né, se atrofie. E a segunda lei é dos caracteres adquiridos, em que essa característica de uso ou desuso é transmitida para as gerações seguintes. Um exemplo disso, muito utilizado nos livros didáticos, apesar de Lamarck não ter citado isso no seu livro, é o exemplo das girafas. As girafas no passado teriam pescoço curto. E só que pela necessidade do ambiente em que ela vivia, em que era mais fácil encontrar alimentos em lugares altos, né, no topo das árvores, então pela ação da girafa de forçar o pescoço, esse pescoço foi crescendo até chegar à girafa atual, né? Então, o pescoço da girafa, pelo uso em excesso, foi crescendo ao longo das gerações até que a gente tenha a girafa de pescoço longo, como a gente conhece hoje. O pensamento lamarquista, de forma equivocada, a gente encontra muitas pessoas falando, né? Então, eu tenho aqui dois exemplos. O primeiro deles: a comunidade médica está cada vez mais preocupada com o aparecimento de bactérias resistentes aos antibióticos. Como surgiram essas bactérias? Então, a gente vê muitas respostas como essas duas que indicadas aqui. Resposta 1. As bactérias se adaptaram aos antibióticos e desenvolveram resistência. Ou ainda, os antibióticos causaram mutações das bactérias, que se tornaram resistentes. Mas a gente sabe hoje, pela teoria sintética da evolução, né, que é a teoria mais aceita hoje, que na verdade existem diferentes variedades genéticas das bactérias. E os antibióticos selecionam, através da seleção natural, né, a variedade genética mais resistente ao antibiótico. Então, pela teoria da seleção natural, já existe bactérias com uma certa resistência. Com o uso do antibiótico, as menos resistentes serão mortas, enquanto as mais resistentes vão sobreviver e se reproduzir. Então, por seleção natural, as bactérias mais resistentes irão se reproduzir. Um outro exemplo
é esse aqui. Os agricultores vêm notando que os insetos estão cada vez mais resistentes aos defensivos agrícolas. Como surgiram esses insetos? Então, as respostas que a gente vê usualmente é que os insetos se adaptaram aos inseticidas e desenvolveram resistência. Ou ainda, os inseticidas causaram mutações nos insetos, o que se tornaram resistentes. Então, a gente sabe hoje que, na verdade, nem o antibiótico causa mutações das bactérias, nem os inseticidas causam mutações nos insetos. Também, assim como no caso das bactérias, na verdade, é por seleção natural que existem diferentes, a gente já sabe que existem diferentes variedades de insetos, alguns serão mais resistentes, e estes deverão sobreviver e se reproduzir e transmitir essa característica de resistência ao inseticida agrícola, terá uma maior probabilidade de sobreviver e transmitir essa característica. Então, o lamarckismo, como eu disse antes, hoje em dia não é aceito como uma teoria válida. Porém, claro que o Lamarck, né, não conhecia as teorias da genética que a gente tem hoje, né, os estudos da genética que a gente tem hoje, que só foi elaborado no século XIX, né, após já a morte de Lamarck. Então, mesmo assim, hoje em dia existe um campo de estudo chamado epigenética, que analisa situações em que fatores do meio podem causar alterações genéticas e assim transmitir características para outras gerações, como é o caso do estresse, do uso de drogas, da alimentação. Então, segundo essa teoria, né, são descobertas recentes, ainda não é nada consolidado, mas, por exemplo, estudos realizados nos Estados Unidos analisaram grupos de judeus que sobreviveram ao Holocausto, né? E eles analisam se aquele estresse que eles sobreviveram naquele período, aquele triste período, poderia ser transmitido para os seus filhos. Então, será que os filhos dessas pessoas que sofreram com um enorme estresse vai transmitir essas características para as outras gerações? Da mesma forma, será que o uso de drogas pode influenciar alterações genéticas no corpo? Então, nesses casos, se realmente for validado, seriam casos em que o lamarckismo poderia ser considerado válido. Mas, como eu disse, ainda é recente. Agora, pessoal, retornando agora para Charles Darwin, vamos analisar um pouquinho das teorias de Darwin, né? Então, como nós vimos na aula passada, Darwin iniciou seus estudos a partir de uma viagem que ele fez a partir de 1831 até 1836, uma viagem longa em que ele percorreu mais que uma dezena de localidades por todo o planeta, né? Então ele saiu pela Europa, percorreu a África, a América, a Austrália, enfim, diversas localidades do planeta, estudando, coletando informações de diversas espécies que ele foi encontrando pelo caminho. Então, com esses estudos, Darwin desenvolveu sua teoria, conhecida hoje como teoria da seleção natural, ou teoria da evolução, em que ele parte de dois princípios. O primeiro é que existe, dentro de uma espécie, variedades genéticas, e o segundo é o princípio da seleção natural. Então, analisando aqui esse diagrama, a gente, pela teoria de Charles Darwin, existem variedades genéticas. Então, dentro de uma mesma espécie, vai encontrar indivíduos com características físicas ou até comportamentais diferentes. Essas características podem ser mais positivas, ou seja, os indivíduos são mais adaptados, ou podem ser mais negativas, os indivíduos são menos adaptados. Então, aqui no nosso diagrama, a gente tem os indivíduos em preto, são os mais adaptados, e em vermelho, em verde, os menos adaptados. Então, pelo processo de
seleção natural, que para Darwin é resultante da pressão do ambiente, ou seja, das condições em que os indivíduos vivem. Então, alguma característica pode ser mais vantajosa. Essa característica mais vantajosa faz com que exista mais chances desse indivíduo sobreviver. E ele sobrevivendo, essas características terão uma probabilidade de se reproduzir e gerar descendentes com essas mesmas características. Então, Darwin, ele tentou explicar isso com a observação do tentilhão, que ele encontrou de forma abrangente nas Ilhas Galápagos. Então, ele observou que em outras localidades ele também encontrou tentilhões, mas com características diferentes. Então, ele tentou explicar por que esses tentilhões desenvolveram características diferentes. Então, ele encontrou, como mostra aqui no diagrama, tentilhões com bicos capazes de quebrar sementes grandes, capazes de quebrar sementes pequenas, tentilhões que conseguiam coletar insetos no tronco de árvores, então seu bico era mais fino e comprido, capazes de pegar esses insetos. Ou ainda tentilhões que ficaram com bicos menores e que conseguiam pegar insetos, ele consumiu insetos e conseguiam pegar em cima das folhas das árvores. Então, segundo Charles Darwin, isso era explicado devido às formas de alimentação em cada local. Então, em cada local, o tentilhão se desenvolveu de forma, por seleção natural, ele se desenvolveu variedades adaptadas ao contexto em que ele estava, né? Isso com o passar de muito tempo. Então, o que ficou conhecido como darwinismo, né, surgiu com a publicação do livro A Origem das Espécies, que Darwin publicou em conjunto com outro naturalista chamado Wallace. Ele tinha um estudo muito semelhante ao de Charles Darwin, que surpreendeu bastante, e eles acabaram publicando esses estudos em comum, né? Acabou que Charles Darwin ficou mais conhecido, né, por esse livro, e hoje o livro A Origem das Espécies é muito associado a ele, mas que na verdade também teve a contribuição desse outro cientista. Então, e foi por meio das teorias de Charles Darwin, né, o princípio da seleção natural, que hoje se desenvolveu o que conhecemos como teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução que surgiu com o desenvolvimento da genética, né, com os conhecimentos de genética. Lembrando que Charles Darwin, em seu período, ele não tinha conhecimento de genética, isso foi ocorrendo em posterior. Então, hoje, com esses dois conhecimentos, né, de Darwin, de seleção natural e da genética moderna, a gente consegue explicações mais aceitáveis para situações como as que a gente viu, né, das bactérias e dos insetos resistentes a defensivos agrícolas. Hoje, de acordo com essas duas teorias, né, em cada uma dessas situações, bactérias e insetos, eles são selecionados por seleção natural e os indivíduos mais adaptados, eles se reproduzem, transmitem suas características aos seus descendentes, as características mais vantajosas. E aí, pessoal, por hoje é só a atividade. Eu vou encaminhar junto com o vídeo lá no grupo. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e conhecendo melhor a teoria sintética da evolução e vamos conhecer também algumas provas da evolução, certo? Segundo essas duas teorias. Ok? Bons estudos, cuidem-se, qualquer coisa à disposição para qualquer dúvida, para auxiliar vocês no que precisarem. Até mais.